Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós, mais uma vez, vamos nos debruçar sobre o livro de Apocalipse. Aliás, é um livro que fornece debates infindáveis. Você sabe, ele é cheio de figuras, cheio de enigmas e muito difícil de se interpretar. Em Apocalipse 12 há várias histórias bastante curiosas. E aparece uma mulher, né, grávida, que dá à luz e tal. A gente já trabalhou a identidade dessa mulher em algumas semanas atrás. Porém, o texto diz que ela é levada para um deserto, onde fica um determinado período de tempo, inclusive bastante definido no texto bíblico. Que deserto é esse? Muita gente escreveu para o programa perguntando o que significa esse deserto? Qual é a interpretação que se deve dar, né, a essa circunstância que essa mulher de Apocalipse 12, cuja identidade a gente vai trabalhar de novo, né, para poder entender o que acontece com ela, né, o que significa? Como usar Apocalipse 12 em nosso favor, especialmente essa questão do deserto? Muita gente gosta de falar, quando a gente se converte tem que passar pelo deserto, porque quando Israel saiu do Egito, né, a figura da conversão, antes de chegar à terra prometida, que é o céu, passa pelo deserto. Quando Jesus começa o ministério, ele vai para o deserto. Então a ideia é que o deserto é uma realidade muito horrível, porém necessária para todo cristão. É disso que Apocalipse 12 está falando ou de outra coisa? Eu não sei, mas a gente vai descobrir juntos. Vamos? Está no ar? Ou vejam só. Olá, com muita alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje a gente trouxe os dois convidados que trabalharam a identidade da mulher de Apocalipse 12 para continuarem o debate, né, já que o tempo acabou. E hoje nós vamos nos focalizar no que acontece com a mulher, né, em relação à questão do deserto para o qual ela é levada. Estou conosco mais uma vez o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber, pastor Edivaldo. Prazer estar de novo, retornando ao programa. A grande audiência, grande prestígio que o Brasil tem, principalmente porque o povo de Deus precisa estudar, quer conhecer. E o meu desejo aqui, humildemente, é poder contribuir para que a gente chegue a uma conclusão, ou pelo menos caminhe mais na busca de descobrir toda a verdade. E a Igreja Batista Redenção do senhor, onde fica? Fica na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 442. Fica bem no centro de Bragança, um ponto de referência fácil, é perto do segundo cartório da cidade. Bragança Paulista. Famosa terra da linguiça. É isso. E o Bragantino, tá bom? Não, o Bragantino tá mal, não tá nada bom. Tá bom. Obrigado, pastor Marcos, por ter viajado mais uma vez para estar conosco. Também conosco o reverendo Edivaldo Alves da Costa, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Graça e paz, reverendo Weber. É um prazer retornar ao programa. No mês passado nós estivemos aqui, o pastor Marcos Samuel e eu. Prazer retornar ao programa. E a igreja que o senhor pastoreia fica onde? Fica na Avenida das Alamandas, 715, no bairro de Cidade Aê Carvalho, na zona leste de São Paulo. Muito agradecido pela sua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que introduz o assunto sobre o qual nós vamos falar. Vamos lá. O livro de Apocalipse tem duas grandes divisões. Do capítulo 1 ao 11, fala da perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Já do capítulo 12 ao 22, fala da perseguição cruel do quarteto do mal que ataca a igreja: Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, e a vitória triunfante de Cristo e sua igreja sobre esses inimigos. O tema principal da segunda divisão do livro é o mesmo da primeira:
a vitória de Cristo e da sua igreja. Contudo, aqui no capítulo 12, a luta do diabo e seus anjos contra a igreja será muito mais fervorosa. A história do livro de Apocalipse é a história do conflito entre a soberania de Deus em Jesus Cristo e a pretensa soberania de Satanás, atuando nos governantes do mundo. O capítulo 12 do livro de Apocalipse revela-nos 3 cenas. O dragão realiza 3 lutas, uma contra Deus e seu Messias, outra contra Miguel e a última contra a mulher. Em todas as 3 batalhas ele sai derrotado. Nosso debate de hoje estará na segunda divisão do livro, de maneira bem mais específica, nas ações da mulher e na ação protetora de Deus descrita nesse trecho. Vamos ler o versículo 6, verso que será base para o nosso debate. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E agora? Queremos saber que deserto é esse que a mulher é levada? Será um lugar geográfico que existe no mapa? Ou apenas uma metáfora para falar sobre o cuidado de Deus com o seu povo? Qual é a melhor interpretação para essa visão de João? Um lugar verdadeiro? Um deserto que existe aqui no nosso mundo? Ou apenas para a forma como Deus cuida daqueles que escolheu? Como você que nos assiste interpreta essa passagem? Não sabe? Tem dúvidas? Bom, então o seu lugar é aqui no debate do Vejam Só de hoje. Fique ligado, nós já estamos no ar. Nós, mais uma vez, nos debruçamos sobre o texto de Apocalipse, capítulo 12, sempre com a intenção clara de, primeiro, entender o que o texto está dizendo e, segundo, entender por que o texto foi registrado, né? Não foi para matar a nossa curiosidade nem para dar sono na hora de dormir. Deus espera alguma coisa de nós mediante essa revelação das suas escrituras. Pastor Marcos Samuel, ministro da Igreja Batista Redenção, viajou de Bragança Paulista mais uma vez para estar conosco, ele que é especialista nas questões da escatologia e do livro de Apocalipse, e por isso está sempre aqui tratando desse assunto. Pastor, que deserto é esse para onde a mulher de Apocalipse 12 foi levada? E aproveita para recordar quem é ela, né? Ok. Então, começando pela quem é a mulher, nós já olhamos, junto com o pastor Edivaldo há algum tempo, o entendimento é que a igreja não é a igreja, não é nada além do que a mulher de Israel. Desculpa, a mulher é a nação de Israel. E muitas pessoas tentam encontrar um outro personagem para acomodar, mas é ela. Não é Maria, não é a igreja, é a nação de Israel. E durante o período da tribulação, a nação de Israel é perseguida. E Deus, como tem um propósito do período tribulacional para trabalhar com os gentios e com a nação de Israel, uma vez que Satanás, o intuito de Satanás é destruir completamente a nação de Israel para que Jesus não tenha súditos. Uma vez que o rei não tem súditos, não tem por que um rei voltar e estabelecer o seu período de reinado milenar. Então a mulher é levada para um deserto para ser protegida. E esse deserto, respondendo à pergunta da enquete, nós entendemos, eu entendo que é um deserto literal. O povo de Israel sempre esteve familiarizado com isso, inclusive o povo na antiguidade viveu no deserto durante muito tempo, e o povo hoje de Israel vive numa região desértica, cercada por desertos ali. Então nós temos textos bíblicos que apontam que o deserto para onde a mulher é levada, a nação de Israel, são as nações que estão ao lado. Nós temos de um lado o mar, e do outro lado nós temos as regiões desérticas. E nós temos inúmeras profecias que apontam que isso vai acontecer. Não só o Apocalipse 12 mostra que é um deserto literal para onde a mulher é protegida, como as outras figuras que aparecem ali dizendo que a terra abriu a sua boca, engoliu o rio de perseguição lançado. Tudo isso aí pode ser melhor explicado quando entendido de maneira literal. Não existe nenhuma razão para nós alegorizarmos ou para tirarmos o sentido literal e trazer para um sentido físico, ou sentido alegórico, nesse caso,
caso, não físico, porque esvaziaria exatamente o contexto no qual o primeiro leitor estava acostumado. A nação de Israel será protegida na parte final da tribulação, os últimos 3 anos e meio da semana profética de Daniel, nas nações ali à sua volta, nos desertos dali, não toda ela. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, a nação de Israel hoje está por volta quase de 9 milhões de pessoas, mas a profecia bíblica mostra que 2/3 vão morrer durante esse período. Então, vamos supor que ficaria 3 milhões. Grande parte vai ser abrigada nos desertos ali da Jordânia e uma outra parte vai ser espalhada pelo mundo, porque aí Deus tem um segundo propósito que nós podemos tratar durante o debate dessa noite. Muito obrigado. Esse foi o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, lá de Bragança Paulista. Reverendo Edivaldo Alves da Costa, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cidade de Carvalho, zona leste de São Paulo, também está conosco. Ele tem uma visão diferente, né? Tanto em relação à identidade da mulher de Apocalipse 12, agora quanto ao deserto eu não sei. Reverendo. Então, reverendo Weber e pastor Marcos Samuel, a visão que eu tenho do texto é que sobre o deserto e sobre a mulher, esse deserto ele deve ser entendido simbolicamente. Ele não é um local físico, não se trata de um lugar geográfico, mas se trata de um símbolo. O livro do Apocalipse, como eu já falei em outras ocasiões aqui, ele é altamente simbológico. Então, aqui no capítulo 12, esse deserto é simbólico, representa o sustento, o cuidado e a proteção de Deus. Então, o deserto é simbólico. E a mulher, existe muita discussão sobre a identidade dessa mulher. Eu estou estudando Apocalipse na igreja e existem pelo menos 3 interpretações a respeito dela. Alguns defendem que essa mulher seja Maria, outros defendem que essa mulher é a nação de Israel. Eu defendo que essa mulher é a igreja. Ela representa a igreja, porque, na verdade, a igreja ela começa no Antigo Testamento antes mesmo da nação de Israel nascer. A igreja começa no Jardim do Éden, com Adão e Eva. No capítulo 4 de Gênesis, a gente percebe a igreja em seu nascedouro. Você tem os descendentes de Abel e os descendentes de Caim. Então, a igreja é anterior a Israel. Então, eu creio que a mulher é a igreja e o deserto é simbólico e representa que ela é guardada, protegida e sustentada, como sugere os versículos 6 e 14 do capítulo 12. Muito bem. Antes de a gente aprofundar a questão, você participa votando, né? Vamos lá. Vamos para o facebook.com/programa Vejam Só. Esse deserto é... Primeira resposta, simbólico. Aí quem concorda com o reverendo Edivaldo vota no simbólico. Ou literal. Quem concorda com o pastor Marcos Samuel vota no literal. E no fim do programa, a gente vai ver o resultado parcial, né? O programa é gravado, com um dia de antecedência, e a enquete fica coletando votos até o final da exibição do programa. Então, quando você assistir, é o resultado do momento da gravação, certo? Vamos lá, pode mudar depois, né? Não sei. Tá. O que não muda é o desejo da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, de ajudar você na vida espiritual e no seu ministério. Deus te deu um dom. Você é crente? Então você tem dom. Não sei qual é, mas precisa aperfeiçoar. Isso eu sei. A Bíblia ensina que a gente precisa se aperfeiçoar constantemente. Efésios capítulo número 4, do versículo 11 em diante, deixa isso muito claro. E a Agrade é uma excelente ferramenta para você aperfeiçoar o seu trabalho, o seu dom e o seu ministério. Ou a sua visão de reino. Anota o telefone, que logicamente não tem ninguém agora lá, você vai ligar amanhã no horário comercial, 0 operadora 11, porque estamos em São Paulo, 3115-0819. Ah, mas eu não moro em São Paulo. Não, mas a Agrade está presente no Brasil inteiro. São mais de 600 lugares diferentes para você estudar a Bíblia. Todas as unidades da Agrade têm o curso bíblico. E outros cursos, vários, muitos, inclusive um curso de escatologia também tem. Curso de análise bíblica tem, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Cursos de história,
cursos com cunho filosófico ou teológico, todos eles voltados para a obra de Deus. Curso de música para quem quer tocar, para quem quer cantar, para quem quer ministrar louvor, curso de gestão eclesiástica, né, administração de igreja, tem tudo isso na grade. Claro que não em todas as filiais, aí você precisa se informar direitinho por esse telefone, 0 operadora 11 3115 0819. E antes de a gente ir para o recadinho do Shopping do Povo, deixa eu falar um pouquinho eu tenho 2 recados para você. Primeiro, se você quiser ganhar o último livro do pastor Rodrigo Silva, o arqueólogo mais famoso do Brasil, ele escreveu um livro de mais de 700 páginas sobre o ceticismo que marca, inclusive, a fé. Né? Ceticismo da Fé é o nome do livro. É um livro de apologética a respeito das críticas que as ciências e principalmente a intelectualidade contemporânea tem feito em relação à Bíblia e à fé cristã. Um livro imperdível para pastores e líderes, denso, extremamente denso, mais de 700 páginas, autografado por ele. Quer ganhar? Você só tem um trabalhinho para fazer. Você entra no meu Facebook particular, facebook.com/Heber Cocarelli, tá? O meu Facebook particular. Você entra lá, tem lá o ícone para você curtir e, como é que chama, Angélica? E compartilhar para 3 pessoas. Se você curtir e compartilhar para 3 pessoas, você entra na lista dos que vão ser sorteados. Né? Agora, em dezembro, novembro, a gente vai fazer o sorteio desse livro autografado pelo Dr. Rodrigo Silva, tá bom? Não perca essa oportunidade. E aproveita e visita meu blog também, tem novidade lá. Muita gente me perguntou o que é o liberalismo teológico e por que certas denominações têm tantos pastores liberais. Eu gravei um vídeo de 5 minutos tratando da questão, 5 ou 8, tratando da questão, já foi publicado, está à sua disposição. hebercocarelli.blogspot.com.br. Voltamos no momento mais gostoso do programa, pelo menos para mim, né? Porque eu fico conhecendo você. O Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Tá chegando o dia do sorteio, manda sua foto, manda seu vídeo, quero ouvir sua voz, quero ouvir sua sugestão, sua crítica, sua observação, sua dica, né? Manda um oi para nós. As instruções para o vídeo de 15 segundos só, tá? Estão no Facebook do programa, facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? E o presente para quem mandar o vídeo ou a foto vai ser sorteado agora, no fim do mês, o livro do Oral Roberts sobre as impossibilidades do homem e as possibilidades de Deus, o livro Pais Modernos, Valores Eternos, que é um livro imperdível para quem tem filhos hoje, né? E a Bíblia das Crianças, já que estamos no mês da criança. Tá aí o brinde do Shopping do Povo. Vamos lá. Vou começar pelas fotos. Em Trajano de Moraes, que é um município lá do Rio de Janeiro, não sei se é município ou bairro, né? Trajano de Moraes, no Rio, Edilene e a mãe Eunice. Agora o duro é saber quem é mãe e quem é filha aí, né? Olha lá. Edielen e a Eunice. E aí? O que você acha, pastor Marcos? Quem que é a Edielen e quem que é a Eunice? Acho que da esquerda é Eunice. Você acha que a esquerda é a Eunice, a mãe? Isso. E a Edielen é a da direita? É isso aí. Pois eu já acho o contrário. Não é quem acertou, né? Reverendo, e o senhor? Eu acho que a de branco é a mãe. Então, é exatamente o que é. Então, eu e o reverendo, 2-1. Um ósculo santo para vocês, Edielen e a Eunice. Agora a gente vai para Laranjal Paulista, que eu sei é um município do estado de São Paulo, aliás, muito, muito bonito, bastante progressista. Faz muito tempo que eu não vou para lá, mas é muito bacana. Maria José de Oliveira assiste ao Vejam Só lá, né? E pelo jeito é uma telespectadora antiga, né? Do tempo que eu ainda usava gravata. Valeu, Maria José. Um grande abraço para você. Eu usava gravata aqui no programa, né? Porque na igreja eu tenho que usar. Um ósculo santo para Maria José de Oliveira, lá de Laranjal Paulista. Para Santa Catarina, agora em Brusque, o André Pavese
assiste ao Vejam Só. Ô, André, tá sério? Mas também nesse horário, né, André? Ninguém aguenta, tá certo. Grande abraço para você, André. Brusque, Santa Catarina, estado onde não tem uma única cidade feia, né? Ô, estado abençoado que é o estado de Santa Catarina. Agora, no litoral paulista, um dos mais antigos e frequentes telespectadores do Vejam Só, o Luiz Carlos Razora. Ele, além de assistir, ele colabora diretamente, todos os dias, com comentários desde a época do site do programa, agora no Facebook, né? Manda sugestões, etc. Luiz Carlos, um grande abraço para você. Deus abençoe, é um prazer revê-lo. E em Pernambuco, em Palmares, lá em Pernambuco, Semaías Dario, né? Ou Dário, né? Muita gente fala Dário, eu falo Dario. Semaías, Deus abençoe você, Semaías. Um grande abraço para o povo de Pernambuco, povo bom. Só tem uma queixa dos pernambucanos. Queriam que eu comesse buchada de bode de todo jeito. Fui 2 vezes para lá, muito legal mesmo. Mas não comi a buchada, comi bode, mas não a buchada, né? Bom, vamos lá. Pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção. O senhor trouxe uns slides para mostrar para nós, né? Eles vão ajudar a entender o seu ponto de vista? Vão. Antes de mostrar o slide, eu talvez ajude a entender, né? Por que a nação aqui, a mulher é a nação de Israel e não a igreja, como o pastor Edivaldo disse? E nem não existiria como a igreja existir no Antigo Testamento, porque a Bíblia fala que Cristo é o cabeça. E se a igreja existisse no Antigo Testamento, seria uma anomalia, seria um corpo sem cabeça andando por aí, e quase um absurdo. E aí o próprio narrativa do texto diz que a mulher dá à luz ao filho, varão. Então, não é a igreja que dá a luz a Jesus, é Jesus que edifica a igreja surge a partir de Jesus. Então, a simples leitura aqui já inverte a ordem aqui normal. Mas por que eu entendo que é um lugar literal? E talvez o pastor Edivaldo possa até ajudar a gente a entender. O livro de Daniel, capítulo 11, ele é um texto correlato, em que Daniel faz profecias relacionadas ao momento em que Apocalipse conta para nós. No capítulo 11, convido até o pastor Edivaldo, se quiser abrir, talvez ele possa explicar para nós, aí fica mais fácil para mostrar que não é simbólico, mas é literal. No finalzinho do capítulo 11, quando Daniel fala sobre o anticristo e sobre a extensão do reino dele sobre o mundo, é interessante que o texto fala assim, que no tempo do fim, o mundo é dividido em 4 partes, um reino do norte, um reino do sul, um reino do leste, e o ocidente estaria debaixo do governo do anticristo. E fala assim... bem interessante. No tempo do fim, 11h40, Edivaldo. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, contra o anticristo. E o rei do norte também arremeterá contra ele os carros e cavaleiros. Ou seja, um ataque simultâneo sobre o anticristo vindo do norte e do sul. E diz assim, ele entrará nas suas terras e as inundará. Primeiro eu gostaria de destacar essa palavra inundar, porque é o que vai aparecer no Apocalipse 12, falando que Satanás lança sobre a mulher um rio, para pegar essa mulher. Mesma palavra usada aqui. Entrará na terra gloriosa, o anticristo, e muitos sucumbirão. Mas olha que interessante o verso 41 do capítulo 11. Mas escaparão do poder dele, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. O texto bíblico descreve 3 lugares em que o anticristo, mandando no mundo inteiro, fala assim, esses 3 lugares, Edom, Moabe e Amon, não caem sobre o poder do anticristo. A pergunta, e o texto continua a narrativa, como é que um grande líder mundial toma conta de tudo e esses 3 lugares que ficam no deserto não estão no poder dele? Só uma explicação para isso. Aí agora, se quiserem colocar o slide, eu posso explicar. Fica mais fácil dos irmãos entenderem. Olha lá. Muito bem, aí tem um mapa mostrando a região de Israel. Então eu separei de 1 a 4 para entender. Ali está o verde mais forte, é o território de Israel. Hoje, embora já tenha uma parte, mas na época seria mais ou menos aquilo lá, a tempo de Israel, no tempo de Daniel. Em laranja, o território de Amon. Em roxo ali, lilás, o 2 é Moabe e o amarelo, Edom. Daniel diz que quando o anticristo mandar no mundo, esses 3 lugares, Amon, Moabe e Edom, não cairão no poder do anticristo. Agora pensem, as pessoas que vivem em Israel, nessa região verde, elas só têm 2 alternativas se o anticristo perseguir. Ou elas vão para o mar e morrem afogadas, ou elas fogem para o deserto,
como a narrativa de Apocalipse fala. E é interessante que a Bíblia diz que esses lugares, não por alguma razão, o anticristo não tem poder sobre elas. E na parte 4 ali, especificamente na região de Edom, existe um lugar chamado Petra. E muito interessante que nesse lugar já existe algo sendo preparado. Pode postar o próximo slide? Olha o que acontece nessa região. Nessa região, tá vendo, existem cidades inteiras que são cravejadas nas montanhas. Já existem, elas são preparadas. Nós olhamos o livro de Apocalipse e fala assim, a terra abriu a sua boca e socorreu a mulher. E aí nós vemos numa região protegida, conforme Daniel diz aqui, que não cai no poder do anticristo, onde existem inúmeras cidades já construídas, onde o povo vai poder entrar. Pode passar o próximo slide, os irmãos podem perceber, olha só, que coisa linda, feita na pedra, quantidades enormes na região da Jordânia que poderiam abrigar a nação de Israel, grande parte dela que fugirá para lá, outra não. Próximo slide, olha aí. Diversos lugares já preparados, próximo slide, aí vai ter uma ilustração de como era antigamente o sistema, inclusive, de irrigação na época. A água descendo e fazendo com que eles estivessem no meio da região desértica, sustento e provisão. Então, o povo de Israel já tem um lugar preparado para ser abrigado durante todo esse período. Juntamente com isso, pode passar o próximo slide, acho que só tem mais um. Aí nós temos Isaías, Isaías 63, olha que interessante que ele diz. Quem falando sobre a volta de Jesus, ele fala assim, quem é aquele que vem de Edom? Quem é aquele que vem com as vestes tingidas de vermelho? E a pergunta que fica no ar é, por que Cristo volta à terra no final da tribulação, pisa no Monte das Oliveiras e depois vai para Edom? Qual o objetivo de Jesus fazer isso? Então, eu vou deixar isso para o pastor Edivaldo explicar. Eu gostaria de saber as duas perguntas, pastor Edivaldo, para a gente tentar entender. Primeiro, por que a região desértica, exatamente o deserto do lado de Israel, não cai no poder do anticristo, conforme Daniel narra? E a segunda pergunta é, por que quando Jesus volta, ele vai para Edom? O que tem tão de importante em Edom para ele ir lá e voltar com pessoas? Que pessoas são essas? A única maneira de entender é o povo de Israel, a mulher, é levada para esse lugar, protegida, onde nós vimos lá, essa região já, e Jesus volta e vai buscar eles. E quando volta, Isaías fala, quem é esse com manto salpicado de sangue? Tudo bem? Duas perguntas. Por que esses 3 lugares não caem no poder do anticristo? E depois, por que Jesus na volta vem no Monte das Oliveiras e vai até Edom? O senhor vai usar os slides agora, seus ou não? Eu prefiro usar os slides primeiro para responder depois. Tá bom. Pode ser? Então, vamos lá. Então, irmãos, pastor Heber e pastor Marcos Samuel, eu trouxe alguns slides. Eu não sabia que o Zeca já acabou falando algumas coisas que eu vou falar, e me pareceu até que o Zeca é amilenista, porque a linguagem está bem parecida. Eu trouxe um resumo do livro do Apocalipse. Então, veja o que está aparecendo lá. O livro está dividido em 2 partes e 7 sessões paralelas e progressivas. Primeira parte, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. Segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. O livro é cíclico ou repetitivo. João conta a mesma história 7 vezes. Cada vez que ele vai contar a história, vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Próximo. O capítulo 12, Apocalipse 12, que é o nosso texto, inicia ali a 4ª sessão paralela, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. E a segunda vinda de Cristo é narrada no capítulo 14, versículos 14 a 16. Então, nós estamos no capítulo 12, iniciando a segunda grande divisão do livro e a 4ª sessão recapitulativa do livro também. Próximo. O capítulo 12 mostra 3 derrotas do dragão. Primeira, Satanás, o dragão é Satanás. A primeira derrota é para o filho, versículos 1 a 6. Ali você tem um dragão grande, vermelho. Você tem uma mulher gloriosa, pisando com os pés debaixo da lua. E no versículo 6, nós encontramos o texto que é o tema do nosso programa. O versículo 6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar
para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, esse deserto representa, simboliza o sustento e a proteção da igreja. A mulher é protegida e guardada dos ataques do dragão. Segunda derrota. A segunda derrota é para os anjos, versículos 7 a 12. Os versículos 7 e 8 dizem assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E a terceira derrota, pode passar. A terceira derrota é para a mulher, é o que o pastor Marcos já falou. O dragão abre a boca, ele solta água como um rio e a terra engole esse rio. Então o que acontece é que a mulher, que é a igreja, é protegida dos ataques do dragão. Então, mais uma vez, o versículo 14, não faz nenhum sentido esse texto ser literal, porque a linguagem é altamente simbológica. O versículo 14 diz: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. A águia vai aparecer lá no capítulo 8, versículo 13. João diz que viu uma águia voando no céu, anunciando, gritando, dizendo que ainda tinham 3 ais, que são as 3 trombetas que ainda faltavam. Então o livro é cíclico, o livro é repetitivo. Aí veja como é simbólico. Essa águia empresta as suas asas para a mulher. Então isso não pode ser literal. Isso precisa ser simbólico pela lógica do texto. Então o versículo 14 diz: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, do capítulo 8, versículo 13, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, o deserto é simbólico e a mulher é a igreja. Bom, vamos lá. Já vocês vão entrar o senhor vai ter que responder as perguntas para o pastor Marcos Samuel. Agora, pastor Marcos, o senhor não concorda com essa divisão do livro que foi feita no programa anterior, o senhor já mencionou, né? Sim, não, de forma nenhuma, senão tem que fazer quase numerologia para tentar entender 7 ciclos, 7 e vai e volta. É tão tranquilo, Jesus fez a divisão do livro. Capítulo 1, ele fala assim: escreva aí as coisas que vistes. O que é que João acabou de ver? Cristo ressurreto lá, cabelos brancos. Ele acabou, escreve isso aí. Depois, João, escreve as coisas que são. Capítulo 2 e 3, 7 igrejas. 7, 1, 2, 3, 4, é cronológico. Linear, tranquilo, termina, e depois escreve as coisas que vão acontecer depois dessas coisas o quê? As coisas que vão acontecer depois da era da igreja. E aí no capítulo 4 até o capítulo 19, a palavra igreja desaparece completamente. Nós temos no capítulo 2 e 3 toda hora, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal, termina cada uma das cartas dizendo: quem tem espírito, ouça o que o espírito diz às igrejas. Ele repete igreja, 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 de repente silencia. E o capítulo 4 começa: vi uma porta no céu, uma voz dizendo, suba para cá. Alguns acreditam que é uma figura que mostra ali o arrebatamento da igreja. Não precisamos debater isso. O fato é que o livro ele é linear. Não existe razão alguma para Jesus ou o autor João contar uma mesma história 7 vezes. Nem para Pedro, que era difícil de entender que Jesus contava 3 vezes, já era suficiente. Vai contar 7 para a igreja? Tem que ser muito difícil ficar contando. O fato de ser cíclico que as pessoas inventam para tentar acomodar o sistema, o livro no sistema. Porque se você fizer uma leitura natural do texto, o sistema milenista não encaixa. Olha, não tem porquê, como eu já disse, a mulher é a nação de Israel. A mulher é protegida num deserto. O povo de Israel já sabia o que era isso, eles já viveram no deserto. 3 anos e meio, Deus não pode proteger a nação de Israel no deserto? Claro que pode, protegeu 40 anos. É uma coisa tão natural, tão fácil de entender. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias. Deus protegeu eles lá, era um deserto literal. Todas as vezes, quando nós devemos abordar os textos, até os proféticos, a gente só deve fugir do sentido literal se o sentido literal for uma coisa absurda. Agora, qual é o problema de uma nação ser protegida num deserto? Eu perguntei agora há pouco, mostrei. Existe o texto bíblico dizendo que Jesus, na volta dele, volta de Edom, que é uma região de deserto. Agora temos que lidar com isso. Para essa parte aí. Os dois colocaram os pontos de vista, explicaram com os slides, etc. Agora, vamos lá, reverendo Edivaldo.
Essa coisa do deserto serem essas 3 nações e sobre as quais o anticristo não tem domínio e a volta de Cristo marcar a passagem dele por Edom, como é que o senhor vê isso? Então, eu vejo, reverendo Weber, eu discordo do pastor Marcos Samuel. O texto de Daniel 11, a gente precisa entender uma coisa quando nós estudamos a Bíblia, que chama-se revelação progressiva. Quando nós estudamos Apocalipse, no caso Apocalipse 12, quase que a revelação bíblica inteira está concluída. No entanto, nós temos que retroceder ao tempo e Daniel capítulo 11, ao meu ver, Daniel antecede a primeira vinda de Cristo. Então, muitas das explicações do profeta Daniel têm a ver com a primeira vinda de Jesus. As 70 semanas, vai falar da primeira vinda, da segunda vinda. Então, Daniel 11, eu não associo aquele texto com a vinda do anticristo. Eu prefiro entender que Daniel 11 está muito mais associado com Antíoco Epifânio e com aquilo, com a abominação que ele faz por volta do século II, século I antes de Cristo. Então, repito, a gente precisa respeitar a revelação bíblica, o tempo cronológico. Daniel fala de eventos da primeira vinda, da segunda vinda, mas eu não entendo que Daniel 11 se refere ao anticristo. Então, aquelas 3 nações ficam fora do poder de quem? Aquelas 3 nações, para mim, tanto o texto de Daniel como o texto de Isaías, é simbólico. O texto de Isaías 63... Edom é simbólico. Para mim, Edom, Moabe, que você citou também, é simbólico. Então, a gente precisa respeitar a revelação bíblica. Aí simboliza o quê? Simboliza... Jesus vindo de Edom com o monte salpicado de sangue. O que simboliza o quê? Jesus não vem de Edom. Está ali Isaías 63. Então, mas veja, apesar de Isaías 63 ser um texto profético, a gente precisa entender também que em alguns casos a profecia acaba tendo um aspecto poético. Jesus vem dos ares, Jesus vem para buscar a igreja. O texto fala Edom, pastor. O próprio texto de Apocalipse vai dizer que ele tem a sua roupa salpicada de sangue, é das nações. Edom é um dos símbolos das nações gentias e pagãs que não reconheceram o senhorio de Cristo. Mas ele dá não só o lugar, mas até o nome da cidade. Fica muito difícil. Eu sei que o pastor Edivaldo está bem intencionado, mas às vezes eu fico muito confuso, porque ele fala assim, quem é esse que vem de Edom? E depois ele cita Bosra, que é uma cidade que é Petra. Ele fala por que ele vai citar uma cidade simbólica para dizer que ele está vindo de outro lugar. Não faz nenhum sentido. Eu sei que não harmoniza com o texto do Senhor. Mas quando a gente debate aqui, o meu grande temor, embora nós somos irmãos que estamos construindo para a Igreja de Cristo, mas fico preocupado com as pessoas que estão em casa assistindo, porque nós vamos para casa aqui com a nossa convicção, vamos estar firmes, não vamos vacilar, mas muitas pessoas vão pegar a abordagem do texto que o irmão faz e vão achar que é normal. Vão pegar um texto e falar assim, isso daqui é simbólico, isso daqui não é assim, isso daqui quer dizer outra coisa. O senhor precisa... eu respeito a sua posição literalista, mas o senhor precisa respeitar a minha. Não, eu estou respeitando. Eu estou falando do problema que gera para as pessoas que estão em casa. Por exemplo... O senhor está dando mais ênfase em Daniel do que no texto, por exemplo. Não, eu estou mostrando que Edom, Moab, tudo isso é região desértica para onde a mulher é levada. Então, mas e o Apocalipse? Por quê? Por exemplo, o livro do Apocalipse é como se ele fosse as parábolas de Jesus. As parábolas, ela tem o poder de esclarecer as verdades para o povo do reino e ocultar as verdades para os ímpios. Então, João usa uma linguagem altamente simbológica. Por exemplo, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Isso é só uma forma simbólica de dizer Satanás. Então, mas se for para esconder dos ímpios, eu até concordo. Então, o senhor literaliza mas o livro de Apocalipse não foi escrito para os ímpios. Foi escrito para a igreja. Mas a igreja o tema é revelação. Eu tenho a impressão que às vezes o livro parece não devia ser revelação, devia ser acobertamento das verdades. Não, porque fica muito confuso de entender. Se o livro foi escrito para a igreja, por que a maior parte não só para ele. Por que a maior parte dele é voltada para Israel, como o senhor sempre menciona nos debates? A gente tem que ir para o intervalo, e já voltamos, mas eu quero que o senhor também esclareça para nós se essa vinda de Jesus, essa passagem de Jesus por Edom não é simbólica, como o reverendo Edivaldo está mencionando, Edom representando as nações hostis ao Evangelho. Então, o que é? O senhor vai ter que dizer. Só que antes de sair para o intervalo, eu quero chamar aqui o Moisés, ele é de Bagé, lá no Rio Grande do Sul.
Ele mandou um vídeo para Olá, nós. eu sou Moisés Ferrão, aqui da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu queria deixar uma sugestão de um tema. As crianças que morrem, bebês, e vão para o céu, lá no céu irão continuar crescendo ou serão para sempre crianças? Valeu, um abraço. E como é que nós vamos debater isso? Fala para mim, né? Como? Mas a gente vai tentar, tá bom, irmão? E come um espeto corrido no meu lugar. Esses dias eu vou ter que fazer um exame aí, não posso comer carne vermelha. Tá complicado. Aí vem o irmãozinho aqui, que já me trouxe um kit de linguiças lá de Bragança. Ah, meu pai do céu. Quando você fica proibido é difícil, né? Sim. Mas de vez em quando um pouquinho não vai fazer mal, não. Não posso. Tem que esperar até fazer o exame, tem que ficar só na dieta de Daniel. Já que vocês estão falando tanto de Daniel. Muito bom, vamos agora para o terceiro bloco do programa Vejam Só. E o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, vai explicar para nós o que Jesus vai fazer em Edom quando voltar. Ótima pergunta. É justamente isso que coroa o texto de Apocalipse. O fato de a mulher ter sido levada para lá para ser protegida significa que a nação de Israel está sendo protegida naquela região. Então Jesus volta, luta a campanha, a última batalha do Armagedon ali, e vai buscar em Edom o seu povo. A única razão de Cristo ir para Edom é porque a mulher, a nação de Israel, está lá sendo protegida. Então ele volta, aparece para eles como o Messias prometido e os resgata daquele lugar. Não existe nenhuma forçação no texto, nenhuma dificuldade. É lógico até pensar, eu sou perseguido, para onde eu fujo? Um lado é mar, eu vou morrer afogado. O outro lado é deserto. Então, há um êxodo, um segundo êxodo, o contrário, o povo saindo de Israel, fugindo para aquela região. E Daniel fala, esses 3 lugares não entram no poder do anticristo. Não explica para nós por quê. E aí o texto, Daniel, Isaías e Apocalipse, os 3 compõem em cada esfera a explicação perfeita. Esses 3 lugares, o deserto da Jordânia ali, são o lugar onde Israel é levado para ser protegido. Asas da águia é uma figura, aí sim, de linguagem. Eu não preciso entender que a nação de Israel, todo mundo ganhou asas, eu voando. Eu não sou literalista a este ponto, mas é uma figura de linguagem para mostrar, olha, assim como a águia voa alta e voa para um lugar seguro, assim a nação de Israel foi levada para um lugar para ser sustentado. E Deus a protegeu. Passou os 3 anos e meio, quando eu falei lá, o dragão abre a sua boca e lança um rio. Obviamente, esse rio também não é literal, mas a figura de linguagem que Daniel próprio usou para uma perseguição, uma grande inundação, tentando pegar a mulher. A terra abre a sua boca e protege a mulher. Nós mostramos lá diversos lugares montanhosos já preparados. E aí Isaías, para coroar, fala, porque Jesus está vindo de... Quem é esse que vem de Edom, com seu manto salpicado de sangue? E nós vemos Isaías batendo com Apocalipse 19, que fala que Jesus vem com manto salpicado de sangue, dizendo Rei dos Reis, escrito na sua coxa. Todos esses textos se harmonizam perfeitamente para uma leitura literal, sem forçar. Mesmo os amilenistas, a quem nós respeitamos e amamos, deveriam entender assim, não existe nenhum problema. Qual o problema de Edom ser um lugar literal? O primeiro leitor, quando leu Isaías, e falou, quem é esse que vem de Edom? Ele não imaginou que isso daqui fosse espiritualizado, fosse as nações. Ele sabia onde era Edom. Quando ele olhou, Daniel, o pastor mencionou, é claro que a revelação é progressiva, mas Daniel, ele tem uma revelação tão assustadora em termos do futuro, que houve uma discussão muito grande para aceitar Daniel no livro. As pessoas falam, não, Daniel não pode ter existido naquela época, ele revelou muito preciso. Daniel viu o futuro. Então, nós não falamos de alguém que está falando da sua época. Ele sabia. O povo que leu Daniel, os judeus, sabia o que era Edom, Moabe e Amon. Eles não olharam para isso e falaram assim, deve ser as nações em volta ao mundo. Não há razão nenhuma para fugir de uma literalidade que o texto coroa perfeitamente. Reverendo Eber, ao meu ver, a interpretação não é tão perfeita como o pastor Marcos Samuel coloca. E eu queria dizer algumas coisas quando o pastor fala de... Eu não faço essa separação entre Israel e igreja, para mim é uma coisa só. Aqui no livro do Apocalipse existem 3 figuras para mostrar, para se referir à igreja. Eu quero ler rapidinho. No capítulo 7, versículo 3, diz o texto que a igreja é selada.
Então, a primeira figura, ela é selada. 7:3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Para mim, os servos aqui é a igreja. É claro, o pastor Marcos Samuel vai dizer que é Israel, eu já sei, não precisa nem ser profeta. Então, a primeira figura, ela é selada. Segunda figura, para se referir à igreja, ela é medida. Capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele habitam. O versículo 2 vai falar do átrio exterior. Não meça o átrio exterior, porque o átrio exterior é uma figura, é um símbolo dos ímpios. Então, primeira figura, selada. Segunda, medida. Terceira figura, para se referir à igreja, ela é protegida. Capítulo 12, versículo 6, novamente eu quero ler. A igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Está a igreja na sua versão? A mulher, desculpa. Obrigado. Que é símbolo da igreja. Eu selecionei aqui alguns versículos, daqui a pouco eu vou pedir para a Angélica colocar a segunda parte dos slides. Alguns versículos no Novo Testamento que claramente Paulo não faz nenhuma distinção entre Israel e igreja. 4 versículos, pastor, rapidinho. Romanos 9:8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, filho de Israel são os filhos da promessa. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, os da fé. Efésios 2:14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos, judeus e gentios, fez um povo só, a igreja. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aí o versículo 15 vai falar, trouxe a paz. O último, Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Faltou então, aí também. Agora, só para concluir, pastor Marcos, pode passar os slides, Angélica? O pastor fala que a igreja não aparece no livro do Apocalipse. Não falei isso. Falei do capítulo 4 ao capítulo 19. Eu trouxe aqui. Perfeito. Então, veja, a igreja, ela recebe pelo menos 13 nomes no Apocalipse. Eu coloquei 13 ali, mas pode ser que tenha mais. Então, a igreja, o pastor Marcos concorda comigo no primeiro ali. A igreja é chamada de 7 candeeiros. Isso, está no capítulo 1. É do capítulo 4 em diante que não aparece. 1:20. A minha visão é que é a mesma coisa. Então, segundo, a igreja é chamada de 24 anciãos. Terceiro, almas debaixo do altar. Tá no Quarto, céu. a minha visão. Está no céu. Essa no altar está no céu. Deixa eu só concluir. Sim. 144 mil selados. Quinto, multidão. Sexto, santuário. Sétimo, mulher, que é o nosso texto, Apocalipse 12:1, referindo-se à mulher, que é a igreja. Oitavo, seguidores do Cordeiro, 14:4. Nono, pode passar. Pode passar, Angélica. Vencedores da besta, 15:2. Décimo, santos e testemunhas de Jesus, 17:6. 11º é chamada de noiva. Mas aí já passou do intervalo. E 12º, povos de Deus. 13º, servos. Portanto, essa é a mulher, a igreja, É interessante, e ela está sendo pastor protegida Heber, no das deserto. 13 vezes ali mencionada, nenhuma parece igreja mesmo, né? Ele chama, como na visão do pastor aí, Edivaldo, ele fala tantas coisas, mas não fala igreja. E é interessante, o pastor disse que o capítulo 7, os 144, são a igreja. Isso. De que tribo, irmão, é? O senhor me fez essa mesma pergunta no dia 14 de setembro do mês Eu não estou passado. lembrado de que tribo, irmão, é. Ali não se trata de tribo, ali é a igreja. Mas ele Capítulo falou, 7, versículo 3. Edivaldo, essa é a dificuldade. O texto, Deixa eu só, posso responder não, sua eu vou pergunta? deixar, mas só para entender. Responder? João fala assim, 12 mil de cada tribo. Posso responder? Eu fico admirado. O senhor não deixa? Não, vou deixar você poder. Falou bastante, pastor, Eu fico admirado, pastor. A gente vem aqui... Não se admire. E a gente diz que o que João falou não é o que ele queria dizer. E aí João parece um esquizofrênico. Ele fala, separe 12 mil de cada tribo. Aí, 12 não é 12. É simbólico. Tribo não é tribo, é a igreja. Aí, bom, se é a igreja, eu pergunto de que tribo o senhor é. Normalmente, quando eu pergunto isso, as pessoas dizem, sou da tribo de Judá. Porque eu estou na Cristo de Judá. Então, mas se... A tribo de Dan e a tribo de Efraim, se eu for literalizar, mas eu tenho problema seríssimo. O senhor precisa entender que se não tem uma tribo, está colocado outra.
O fato é, se ali é a igreja, o senhor tem que dizer de que tribo é. Não tem como fugir. Como é que e o senhor outra explica coisa, a ausência de Dan e de Efraim? isso a gente pode fazer em outro debate, explico tranquilamente. No capítulo 7 mesmo, o senhor mencionou a igreja. É interessante, o apóstolo João não conhecia a igreja. A igreja chega no céu e fala, ué, quem são esses de branco vestido? O senhor quer a igreja? Que surpresa para João. Então, pera um pouquinho. No capítulo 7, quando a multidão que vem da grande tribulação para o Senhor é a igreja, certo? Isso, o entendimento que eu tenho lá, o capítulo 7, versículo 3, é a igreja selada, os 144 mil. É a igreja da perspectiva de Deus. Deus sabe exatamente quantas pessoas são. Em 7:9, como João não sabe quanto é, ele chama de multidão. Não, Isso acontece lá não em é o Atos. número. Ele fala assim, João pergunta, não é o número, ele fala assim, quem são esses? A igreja chega, João, o anjo tem que Pastor, falar, ô João, você não conhece a igreja, Em João? 14:3 fala da igreja, se é isso que o pastor quer. 14:3 fala Isso. claramente então, da igreja. João não sabe quem é a igreja? Porque chegou, ele perguntou, Posso ele falou, ler? pode ler, mas minha pergunta é assim, é porque o nosso tempo é curto, a pergunta assim, objetiva é, por que João não sabe que aquele povo é a igreja? Ele sabe perfeitamente, ele usa 13 figuras Mas, diferentes pastor, ele pra acabou falar. de perguntar quem são esses? Então, 14:3, se eu quer a igreja, então tô a igreja. 13, 14, Desculpa, 13. 14:3. Entoavam um novo cântico diante do Não, trono. pastor, a gente está no 7, o senhor está em outros textos. Nós estamos no capítulo 7, quando o pastor Heber perguntou, ok, o a 7. multidão que chegou no céu, Ok. o senhor disse que é a igreja. João olhou o próprio apóstolo João olhou e falou, quem são esses? Acaso João não sabe quem é a igreja? E isso me Sabe. preocupa. Quem é a igreja? A multidão, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, não só Israel, tribos, povos e línguas, não só o hebraico, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, 7:3 é a igreja vista da perspectiva de Deus, 7:9 é a igreja vista da perspectiva de João. Como ele não sabe o número, multidão. Mas o pastor não respondeu a minha pergunta. Essa é a dificuldade. O senhor não está Mas respondendo. esse texto não está falando da igreja, pastor? Não, esse texto não está falando da 14:3. igreja. Todas as tribos, povos e... Não, ele está falando dos salvos do período tribulacional. Depois o senhor fala que eu Não, que invento. eu estou explicando. A palavra igreja não está aqui. Eu não estou colocando. O senhor que está colocando. Não, peraí. Peraí. Então, eu Não, explico. Só um instante, eu peraí. explico. Lê para mim o texto. por Eu vou favor. ler. Tá claro. Não, eu vou ler. É o versículo 14. Ele fala assim. Onde que é Israel aí? Olha, ele acabou de falar. As 12 tribos Leia- aqui, leia o ok? nome. Deus sela dos 144 mil, eles vão testemunhar. Tá, e depois dessas Aí, coisas- as pessoas, Olha eles a vão igreja pregar, aí. as pessoas vão se converter. As pessoas vão... Então, são gentios convertidos. Quem são essa igreja? Não, esses são salvos do período tribulacional. Simples. Por isso que João olhou a igreja no céu, João falou, nossa, o povo de Deus está aqui, que bom. De repente começa a chegar gente. E ele olha e fala, quem são esses? O anjo falou, você não conhece a igreja? Mas quem pergunta é o Somos um povo. ancião, não é? O Não, pergunta sim, não é sim. João. Olha aqui, o ó. ancião que pergunta. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esse que se veste em branco, vestidura, quem são? Respondia. João fala assim, meu senhor, tu o sabes. João não sabia. Ele falou, o senhor é que sabe. Aí o que ele fala? Esses são os que vêm da grande tribulação. Quem são esses? São os salvos do período tribulacional, que não pertencem à igreja. Assim como, discordando do pastor Edivaldo, nós temos no Antigo Testamento os judeus salvos. Mas, por exemplo, Adão não era igreja e não era judeu. Nós temos Noé, que não era igreja e não era judeu. Quem são esses? Salvos do Antigo Testamento. É assim que ele chama. Por isso que o João está admirado e falou, o senhor é que sabe, eu não sei não. Simples, não tem porquê. E isso é bonito, até para as pessoas que estão em casa, as pessoas falam, será que quando a igreja for tirada e meus parentes que não são convertidos, o que vai acontecer? Haverá conversão, haverá tanta conversão, que o próprio João fala assim, um número incontável, e graças a Deus, no momento de maior perseguição da história, milhares são ressurretos, aqui são salvos e levados ao céu. Na base dessa discussão existe uma diferença entre vocês dois, que é a seguinte. Para o pastor Marcos, o próximo evento importante da agenda de Deus é retirar a igreja do mundo. A gente chama isso de arrebatamento, certo? Sim, a ressurreição e arrebatamento, na ordem. Os salvos ressuscitam, só os salvos. Isso, só os salvos. Ressuscitam e sobem para o céu. Perfeito. Para não passar pela grande tribulação. Para o reverendo Edivaldo, a igreja, o próximo evento na agenda de Deus é a segunda vinda visível de Cristo. Concorda comigo?
Não se trata, a igreja não deixará esse mundo durante o período tribulacional. Isso. Então, antes da segunda vinda, haverá a grande apostasia, o aparecimento do anticristo, a grande tribulação, a segunda vinda. Pastor Heber, no caso das asas, até é interessante. Se o pastor Edivaldo disse que a igreja, ela recebeu asas para ser protegida, hoje a igreja é protegida. Ela está sendo protegida. Nós somos perseguidos. Não tanto no Brasil, em vários lugares do mundo, ela é protegida. Então, por que essa perseguição especial naquele momento? O apóstolo Pedro, quando vai escrever para os crentes que eram perseguidos e massacrados, diz assim, olha, não fiquem surpresos, porque se o juízo começa pela casa de Deus, o que vai ser dos ímpios no futuro? Agora, se Pedro entendesse que a igreja ia passar pela tribulação, ele jamais fala começa pela casa de Deus. Ele fala, o juízo cai sobre a igreja na história e na tribulação cai de novo sobre a igreja. Então a igreja é punida duas vezes, enquanto o mundo gentílico e a nação de Israel é punida uma vez só. Nesse sentido, fica um tanto injusto, porque a igreja tem que sofrer já na história, sendo perseguida, humilhada, morta, e depois na tribulação de novo, perseguida, humilhada e morta. Não faz sentido, ela vai estar no céu, enquanto aqui na terra, judeus e gentios, e Deus vai salvar a gente de todas as nações. Pastor, não faz nenhum sentido falar que a igreja vai ser arrebatada antes. Não tem um versículo no Novo Testamento que fala de arrebatamento secreto. 3:10. Não tem nem secreto, não. Arrebatamento secreto não tem nem por inferência. Ele está falando da igreja passar aqui, da igreja Agora, passar. sobre a igreja passar pela grande tribulação, tem. Mateus 24, se você me permite, vamos deixar a Bíblia falar que é melhor. É ótimo. Porque senão a gente fica especulando aqui. De fato, os telespectadores estão divididos. Tem gente que vai concordar com o pastor Marcos, a minoria eu já sei que vai concordar comigo, mas não tem problema. Interessante que o senhor vai para o texto judaico. Vamos lá, Mateus 24. Mateus 24, Jesus falando, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, que número é esse versículo? Qual o número? 22. 22 de 24? É. Um pouco antes ele vai falar assim, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que a igreja deveria orar assim? A igreja do Senhor vai orar para que a perseguição não aconteça no sábado? É porque é adventista? Ou vai orar para não ser no inverno? Não é essa visão. Por exemplo, Mateus 24, só para os telespectadores entenderem, a profecia bíblica, ela é dada... outro dia um pastor, acho que o pastor João Tomás de Aquino, falou uma frase, eu estava assistindo em casa, eu achei muito interessante. A profecia bíblica é dada à vista e cumprida à prestação. Eu achei muito interessante o que o pastor do Jumper falou. Então, por exemplo, Mateus, qual a visão que eu tenho de Mateus 24? Jesus está falando de um triplo cumprimento aqui em Mateus 24. No versículo 15, ele fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação... Então, veja, Jesus fala, a profecia dele tem três aspectos. A primeira parte se cumpre em Antíoco Epifânio, que é chamado de o abominável da desolação. Quando Jesus diz para ore para que não aconteça no sábado e nem no inverno, refere-se aos dias de Tito Vespasiano, que no ano 70 destruiu o templo. Então hoje não serve mais para a igreja. Só para concluir. Então, a profecia ela vai ganhando corpo. Então, ela tem três partes. Antíoco Epifânio, Tito Vespasiano no ano 70. Então, por exemplo, não faz nenhum sentido esse texto para mim hoje. Orai para que não seja no sábado. Por que ele fala no sábado? Porque por causa da tradição judaica. Eles fizeram... existe a jornada de um sábado. Eles só nesse podem, caso, por isso que é para os judeus. E aí tem uma questão, inclusive, de gramática. Aí o problema não é ser teológico, é de gramática. Aí a terceira todo mundo já entendeu, que é a volta de... O texto fala assim, olha Jesus, quando virdes o abominável, só que Antíoco já tinha passado, então a gente fala, já que vocês viram, ele fala de futuro, não dá para aplicar, Jesus disse que aquilo ia se cumprir nos dias dele. Então, eu preciso chamar a matéria que o Zeca fez lá na Crentolândia para saber como os crentes de lá interpretam o deserto de Apocalipse 12. Vejam só. Que deserto que a mulher de Apocalipse 12 é levada? O irmão tem alguma ideia disso? Não. Ainda eu tenho que entrar em estudo. Eu não sei te dizer. Essa parte do Apocalipse é mais complicada. Não faço a menor ideia. Geralmente o pessoal fala que é um deserto literal, né? Quando eles vão explicar por aí, mas eu nunca parei para pensar além disso, não. Essa passagem ainda não tenho muito conhecimento. Olha, existem algumas dúvidas, principalmente porque o livro Apocalipse não é um livro exato, entendeu? Eu creio que seja realmente um deserto
físico, lá para Jerusalém, aquele lugar mesmo, tá? Mas existem outras ideias também, que eu também respeito também, outros pontos de vista também respeito, sem nenhum problema. Deserto de Apocalipse 12, acho que é os desgostos, as angústias, a lamúria do dia a dia cotidiano que acabam entristecendo não só a mulher, como o ser humano em si. Bom, o ponto de vista defendido pelo reverendo Edivaldo, de que é um deserto que simboliza a proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre a igreja, fica muito claro. Agora, o que não fica claro, pastor Marcos, o senhor tem 2 minutos só para explicar, porque o tempo acabou. Primeiro, o senhor chama Israel de povo de Jesus, tanto que Jesus vai para Edom buscar o seu povo, na segunda vinda. Israel é hostil ao Messias, rejeitou o Messias. Segundo, essa proteção que o Israel, literalmente, nesses 3 desertos que o senhor mencionou no seu mapa, vai ser dada, essa proteção vai ser dada como? Misticamente? Ótima pergunta. A primeira parte da pergunta é: o povo de Israel, ele é hostil hoje, mas Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 serão eliminados, o pessoal hostil será eliminado, perecerá nela, mas a 1/3 parte farei restar, e farei passar a 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, provarei eles como se prova o ouro. E aí acontece, ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e ela dirá, é o meu Senhor, e eu direi, eles são meu povo. Esse é o remanescente. Esse é o remanescente. Então, 11. esse é o pessoal que Jesus vai buscar em Edom. É esse remanescente aqui. Ele volta do céu, passa por Edom? Ele volta do céu, desce no Monte das Oliveiras. Certo. O Monte das Oliveiras se fende. Sim. Abre o vale chamado Vale de Josafá. Eu acho que eu tinha até um último slide, mas não precisa, a região do Megido, que explica bastante isso daí. E aí depois sim, aí parte dos judeus que estão ali acuados nessa região, porque nem todo mundo conseguiu fugir, já escapa para esse vale que nem existe hoje. A fenda do Monte das Oliveiras cria esse vale, dando abertura de novo para a região desértica para onde ele vai lá. Depois que ele aniquila os inimigos aí, ele vai para Edom, busca o seu povo e traz para cá. Para inaugurar o reino. Para inaugurar o reino e, no caso de Israel, para separar bodes dos cabritos. Mateus capítulo 25, julgamento das nações. Que a gente já discutiu várias vezes aqui. Bom, tá bom. Vamos lá. Você que quiser conversar com o pastor Marcos Samuel sobre essas perspectivas que ele coloca, ou com o reverendo Edivaldo, da Igreja Presbiteriana, sobre o ponto de vista que ele defendeu aqui mais uma vez, você tem o contato desses 2 irmãos pelo Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. As imagens vão estar no site, pastor, que dos slides vão estar no site da nossa igreja. As imagens mostradas aqui estarão no site da Igreja Redenção. redençãobragança.com.br. Tá como o seu crédito. Ok. Seu crédito está com pastor, o site da igreja. Quem quiser as minhas pode, inclusive da outra vez alguém me pediu, eu passei por e-mail. Tá ótimo. Também o contato do pastor Edivaldo está no nosso Facebook. Vamos ver o resultado da nossa enquete, que a diretora está brigando comigo. 66% dizem que o deserto é simbólico, 34% dizem que é literal, por enquanto. Pode mudar, vai mudar. Vamos ver no dia. Bom, aí você só vai checar no Facebook. Vai aumentar, tá bom? A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.